Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. O feriadão de Corpus Christi registrou pelo menos 17 mortes nas estradas mineiras em mais de 150 acidentes. Durante as blitzes, 60 motoristas foram presos. 92 bairros de BH e região metropolitana continuam sem água por causa de rompimento de tubulação. Aumenta o número de incêndios em prédios comerciais aqui em Minas. Já está de volta a BH a criança que foi sequestrada na Nigéria pelo pai e levada lá para a África. Os postos do Cine têm vagas, mas os trabalhadores não estão qualificados, segundo um levantamento do governo federal. E não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. A polícia conseguiu prender 2 homens que foram flagrados agredindo um idoso e roubando a moto dele. O assalto foi gravado por uma câmera de segurança no centro de Nova Lima, na Grande BH. O idoso, saía de uma igreja quando foi abordado. Denúncias levaram os policiais ao local onde estavam os suspeitos, ali na cidade de Raposos, também na região metropolitana. E eles são tio e sobrinho que confessaram o crime, dizendo que trocaram a moto por drogas. E na Grande BH, a polícia está procurando por 2 suspeitos que foram gravados por uma câmera de segurança roubando um carro. O veículo estaciona ali em uma rua tranquila de Santa Luzia. Descem uma criança e uma mulher que não perceberam, parece, aí a chegada dos bandidos. O suspeito, sentado na traseira da moto, desce e aborda a motorista, que tem tempo ainda de sair com mais 2 passageiros. O carro seguiu em direção ao bairro Canaã. E a Polícia Civil de Minas deu detalhes hoje da operação que terminou na prisão do nigeriano que se passou por cônsul e que fugiu com a filha para a África. A partir de agora, o Ministério Público Federal vai entrar no caso para pedir a extradição do pai para o Brasil. A criança chegou com a mãe em Belo Horizonte no fim de semana. Foi o pedido de prisão preventiva feito pela polícia brasileira com base em várias provas que acendeu o alerta vermelho na Interpol. A partir daí, o caso da pequena Tinuqué começou a ser tratado como sequestro internacional interparental. Foi requerida a prisão preventiva dele, utilizando ainda a Lei 13.431 de 2017, que ficou conhecida como a Lei do Depoimento Especial. Essa lei permite que a autoridade policial ela requisite para o juiz algumas medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva quando há risco à criança. O mandado de prisão que foi requerido pela Polícia Civil, que foi deferido pela Justiça Brasileira, ele foi válido como um mandado de prisão também na Nigéria. O nigeriano Michael Akinhule está preso depois de ter buscado a filha no Brasil para passar uns dias na Nigéria e não ter trazido a menina de volta no prazo estipulado pela Justiça. O homem ainda se passou por cônsul para facilitar a saída da menina do Brasil. Agora que vai começar, de fato, o processo criminal aqui no Brasil. E aí a gente vai ter que discutir, mostrar, ela vai ter que ser ouvida novamente, a gente vai juntar provas, né, nesse período que ela estava lá, o que a gente tem de provas da prisão dele, do fato dele estar se escondendo com a criança, enfim, para que a gente fortaleça esse caso criminal aqui no Brasil. A mãe da pequena Tinuqué, de 9 anos, foi para a Nigéria resolver o problema. Laurimar disse que tanto ela quanto a menina foram enganadas pelo pai da garota. Ele chegou a fazer a matrícula dela na escola aqui para garantir que voltaria com ela em fevereiro. Ele disse que ia defender uma tese de mestrado em março e ele já tinha feito isso em dezembro. Apresentou recibos de aluguel, falando que residia aqui, que retornaria. Deu uma série de garantias. A partir de agora, o Ministério Público Federal deve entrar no caso. Com Michael preso, a guarda que antes era compartilhada passa a ser somente da mãe, que já disse que não vai impor barreiras para que a filha mantenha contatos com o pai. Ele é o pai dela. Esse contato eu não vou impedir, nunca. Houve uma quebra muito grande de confiança. A gente vai ter que conversar sobre como que esse contato vai acontecer, mas ele vai existir, sim. Foram presos hoje de madrugada 2 integrantes de uma quadrilha que saqueava cargas de trens aqui na capital, isso lá na região do Barreiro. Uma criança de 11 anos também foi apreendida. A PM explicou que os criminosos simulavam um boneco deitado ali na linha férrea para fazer o maquinista parar. Nessa hora, eles saqueavam o minério. Denúncias permitiram que os militares antecipassem a ação e montassem um cerco, mas uma parte do grupo conseguiu fugir.
92 bairros de Belo Horizonte e da região metropolitana tiveram o abastecimento de água interrompido nesse domingo por conta de um vazamento na rua Padre Pedro Pinto, na região de Venda Nova. A Copasa faz obras no local para restabelecer o fornecimento, mas hoje teve até creche cancelando aulas por causa da falta d'água. Da torneira não sai sequer uma gota de água e de nenhuma outra torneira nesta creche comunitária em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, que recebe diariamente mais de 300 crianças entre 1 e 6 anos de idade, em parte do dia e também em horário integral. Tivemos que dispensar crianças, não temos aulas no turno da tarde, os da manhã, que é o integral, nós estamos trabalhando precariamente, com copos descartáveis, reformulação na alimentação das crianças, né? Então, está precário. No portão, o aviso aos pais e também responsáveis de alunos do período da tarde. Este espaço aqui na creche faz parte de um projeto de interação das aves com as crianças. A água, que é trocada todos os dias, hoje não pôde ser. A direção da escola reclama que não foi alertada sobre a falta de água e, se a situação não se normalizar, não será possível receber as crianças na manhã seguinte. Vamos ter que dispensar as crianças, todas as crianças. Não é impossível funcionar sem água. A causa para a falta de água lá na creche em Santa Luzia está aqui, Avenida Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, na capital mineira. É que houve um problema na rede da Copasa. A medida foi necessária para a correção de um vazamento na rede. Foram afetados com a falta de água 56 bairros em Belo Horizonte, 29 em Santa Luzia, 4 em Vespasiano e 2 em Ribeirão das Neves. Foi testado hoje o som das sirenes de emergência instaladas na zona de autossalvamento da barragem dos Alemães, que é da Gerdau, lá em Ouro Preto, na região central de Minas. Segundo a empresa, até 2021 serão gastos R$300 milhões para a desativação dessa barragem. E após a liberação da Justiça, a Vale retomou no último final de semana as atividades na mina Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Na última quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça atendeu a um pedido da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo para liberar as atividades na barragem de Laranjeiras, que recebe os rejeitos da mina Brucutu. Na ação, o município alegou que boa parte das receitas vem da mineração. O complexo de Brucutu gera R$225 milhões por ano em tributos para o estado de Minas Gerais. Além da estrutura, 7 outras barragens foram paralisadas em fevereiro, por determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma ação civil pública foi movida pelo Ministério Público depois do desastre provocado pela Vale em Brumadinho. 270 pessoas morreram no rompimento da mina Córrego do Feijão. Mais de 20 corpos ainda não foram encontrados. A mina de Brucutu é a maior do estado de Minas Gerais. De lá, sai 9% da produção nacional da Vale. As operações na estrutura são a úmido, ou seja, utiliza-se água no processamento de minério, o que gera rejeito que depois é acumulado em barragem. Na decisão, o STJ recomendou que as atividades na mina sejam constantemente fiscalizadas por entidades públicas e privadas para diminuir os riscos e afastar danos à sociedade e ao meio ambiente. E eu atualizo agora as informações sobre a tragédia lá em Brumadinho. Faz 3 semanas hoje que nenhum corpo inteiro é encontrado lá na área que foi atingida e tomada pela lama, da mina da Vale. O último resgate foi no dia 4 de junho. Fragmentos de corpos continuam a ser coletados. 246 vítimas já foram retiradas do local e, como disse o nosso repórter André, ainda restam 24 desaparecidos. A volta do feriadão foi de estradas cheias e de grande movimentação na rodoviária e também no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Na volta para casa foi preciso ter paciência, mas olha, não foi difícil flagrar motoristas apressadinhos desrespeitando as leis. As rodovias federais que cortam Minas receberam mais de 1,5 milhão de veículos neste feriado prolongado de Corpus Christi. Com grande movimentação e retenção nas pistas, não foi difícil flagrar os apressadinhos na volta para casa. Infringindo a lei e ignorando a própria segurança, há quem insiste em transitar com o veículo no acostamento para fugir do congestionamento. Infração gravíssima.
Na BR-040, na altura do quilômetro 759, em Eubanque da Câmara, na zona da Mata Mineira, o tombamento de uma carreta que transportava caixas com prateleiras metálicas deixou a via completamente bloqueada por quase 10 horas, entre a madrugada e o início da tarde de domingo. As fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal começaram antes do feriado prolongado. Já estavam intensificadas desde o último dia 27 de maio, em decorrência da Copa América. Por medida de segurança, a Polícia Rodoviária Federal restringiu o tráfego de veículos de carga, como, por exemplo, bitrens e também cegonheiras carregadas, em horário de maior movimentação, tanto na saída do feriado quanto agora na volta em rodovias de pistas simples, como a 381, que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo. Já na rodoviária de Belo Horizonte, um esquema de trânsito foi montado para evitar congestionamentos. A estimativa de movimentação neste ano em relação ao ano passado foi 9% maior. Desde a última quarta-feira até esta segunda, período de 6 dias, foram aproximadamente 165 mil pessoas passando pela rodoviária. Mais de 3.500 partidas e 3.500 chegadas no terminal. E quase 90 mil passageiros retornaram à capital mineira. Aproveitando o feriado para poder viajar, né? Que senão não tem como. Dá para aproveitar um pouquinho, né? Longe da família muito tempo, então uma vez ou outra dá para descansar um pouquinho. Agora encarar a segunda-feira e a volta ao trabalho. Agora a rotina volta novamente, né? E pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, foram mais de 30 mil passageiros que deixaram a capital mineira ao longo do feriado prolongado. E ainda falando sobre o feriadão de Corpus Christi, segundo o boletim da Polícia Militar Rodoviária, uma pessoa foi presa a cada 2 horas por embriaguez nas estradas. No total, 60 pessoas foram presas durante as blitzes. 25 veículos foram flagrados a cada hora, trafegando acima da velocidade permitida. A polícia registrou 143 acidentes com 17 mortes. A Polícia Rodoviária Federal também soltou um balanço hoje sobre as ocorrências nas estradas durante o feriado. 2 pessoas morreram, segundo a corporação, em 106 acidentes registrados. 7 pessoas foram presas por dirigir alcoolizadas e 5 mil multas foram aplicadas por excesso de velocidade ou então por ultrapassagem proibida. E veja outras notícias que são destaque em Minas nas últimas horas. A polícia apreendeu mais de 100 quilos de maconha durante a Operação Copa América nesse final de semana e o motorista foi preso. A droga foi apreendida na BR-262 em Florestal, região metropolitana de BH, e estava em um compartimento improvisado na lateral do veículo. O motorista disse que foi pago para pegar o carro em Nova Serrana, na região centro-oeste, e levar para a cidade de Viana, no Espírito Santo. E na mesma rodovia, também em Florestal, um homem de 39 anos foi preso com 34 quilos de maconha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga foi encontrada nas lanternas traseiras do carro. O fundo falso foi encontrado com a ajuda de cães farejadores. Um corpo foi encontrado nesse domingo no Rio das Velhas, em Nova Lima, na região metropolitana de BH. A vítima era um homem de cerca de 30 anos que estava desaparecido há 2 semanas. 2 patinetes elétricos foram retirados do Rio Arrudas, na região central de Belo Horizonte, nesse domingo. A solicitação foi feita pela própria empresa que presta o serviço de aluguel de patinetes aqui na capital e rastreou os equipamentos pelo GPS. Veja no próximo bloco: aumenta o número de incêndios em prédios comerciais aqui no estado. Estamos de volta e o assunto é a Copa América. Daqui a pouco, às 8 da noite, o Mineirão sediará a partida entre Equador e Japão pela 3ª rodada da fase de grupos. Nenhuma das 2 seleções venceu até agora. Amanhã, claro, a gente fala do resultado aqui no jornal. O próximo jogo que o Mineirão vai receber pela Copa América será uma das semifinais, isso dia 2 de julho. Os times ainda não estão definidos. Tomara que um deles, claro, seja o nosso Brasil aí, né? Mas a seleção ainda terá que passar pelo mata-mata, que não é moleza. A partida realizada no sábado aqui em Belo Horizonte, entre Bolívia e Venezuela, registrou o menor público da competição, menos de 5 mil pagantes. A Venezuela levou a melhor. A Bolívia perdeu por 3-1 e está fora da competição. Nosso repórter Igor Calhan traz os detalhes.
A partida aqui no Mineirão aconteceu simultaneamente entre o jogo de Brasil e Peru, justamente porque valia aí a definição desse grupo A. Tecnicamente falando, não foi um grande jogo, mas foi uma partida de muitos gols. A Venezuela bateu a Bolívia por 3-1. O grande nome da partida foi Darwin Martins, ele que marcou aí os 2 primeiros gols da Venezuela e garantiu então a seleção venezuelana na próxima fase. Já está classificada então para as quartas de final. Já para o outro lado, para a Bolívia, fim da linha, acabou a Copa América 2019. Os bolivianos voltam para casa com 3 derrotas em 3 jogos. O técnico boliviano destacou a participação na Copa América como um aprendizado, mas ressaltou a situação precária da estrutura do esporte na Bolívia. Temos que reconhecer de que temos uma liga inferior no contexto sul-americano. A maior parte dos clubes não dão importância para as categorias de base. Temos muitas limitações na infraestrutura, na maior parte dos clubes. Vão falar que estou justificando outras coisas que não têm nada a ver. Sim, tem muito a ver, completou Eduardo Villegas. Já para Rafael Dudamel, classificação histórica. O treinador da Venezuela elogiou o time, que avança para as quartas de final invicto, com 2 empates e 1 vitória. Hoje hemos hecho la tarea. Hoje fizemos o dever de casa com disciplina, com categoria. Hoje o time deu demonstração de disciplina, demonstração de solidez, de equipe séria, de respeito. Assim, os 3 pontos foram super trabalhados e merecidos. Estamos nas quartas de final, sem depender de terceiros. Duas curiosidades sobre essa partida aqui no Mineirão. A primeira é que o jogo foi tão tranquilo que em nenhum momento foi acionado o VAR. O árbitro que estava em campo não precisou rever nenhuma imagem. E uma outra curiosidade, e não muito bacana, é que esse foi o pior público da Copa América em 2019. Nós tivemos apenas 4.640 pagantes e ao todo nós tivemos aí pouco mais de 7.000 pessoas então presentes aqui no estádio para assistir a vitória da Venezuela por 3-1. O próximo jogo aqui no Mineirão é justamente entre Japão e Equador. Não teremos nenhuma partida aqui nas quartas de final, porém para a semifinal já fica a grande expectativa, com o Brasil classificado em primeiro lugar do Grupo A. Caso avance para as semifinais, então essa partida será disputada aqui no Mineirão. O Atlético anunciou hoje a efetivação do técnico Rodrigo Santana no comando do time. Ele assumiu a equipe em abril, logo após a saída de Levir Coupe. Em 17 jogos, Rodrigo Santana conquistou 8 vitórias, empatou 3 vezes e perdeu 6 partidas. Nos 4 primeiros meses deste ano, o Corpo de Bombeiros já atendeu a mais de 200 ocorrências de incêndios em edificações comerciais aqui no estado. O número preocupa porque é 42% maior que o registrado no ano passado. Em março deste ano, um incêndio de grandes proporções destruiu o prédio onde funcionava uma empresa têxtil. O fogo durou praticamente 2 dias para ser apagado. Na última semana, a sala onde funcionava um escritório de contabilidade no 20º andar deste prédio, no hipercentro da capital, foi consumida pelas chamas e deixou cerca de 10 pessoas intoxicadas pela fumaça. Mas de quem é a responsabilidade por fiscalizar se está tudo dentro das normas de prevenção e ação, caso necessário? A parte do Corpo de Bombeiros, ela se restringe à questão da fiscalização do cumprimento desse tipo de medida, que é previsto numa legislação estadual, e na emissão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o documento que atesta que aquela edificação ali, ela está em conformidade com as normas de prevenção. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um profissional habilitado deve ser contratado para fazer a estruturação anti-incêndio em um prédio, comercial ou não. Depois disso, é feita uma fiscalização pelo Corpo de Bombeiros, que vai verificar se as medidas implementadas elas estão de acordo com o projeto. Se elas estiverem ok, é emitido esse AVCB, que é o documento que confirma que tudo ali está ok, que tudo está em conformidade. No caso do edifício Clemente de Faria, que teve uma sala em chamas na última semana, não existia o AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Inclusive, no ano passado, o prédio foi multado em quase R$5.000 pela falta do documento. Um grande aliado no combate a incêndios em edificações é o extintor de incêndio.
Mas para que no momento crítico ele funcione, é fundamental que a manutenção anual esteja em dia, como explica o supervisor administrativo desta empresa, especializada em manutenção de equipamentos contra incêndio, que ministra cursos, inclusive, para o próprio Corpo de Bombeiros. Todo ano tem que ser feita a recarga deles. O cilindro, que tem a validade de 5 anos, que é o teste hidrostático, tem que ser feito a cada 5 anos. Quando faz essa renovação, a gente já verifica todos os componentes, testa a mangueira, testa o indicador de pressão, testa a válvula, para poder saber se está apto a ficar no mercado ou lá no cliente por mais 5 anos com essa renovação. Na empresa é feita a manutenção de centenas de extintores de vários prédios da capital mineira. Mangueiras para combater o fogo também são testadas periodicamente e, assim como extintores, têm prazo de validade. O tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Ayrara, explica que, mantendo o equipamento em bom estado de conservação, usá-lo é muito fácil. Vou realmente apontar a base ali para o foco, a base do incêndio, romper o lacre aqui e realmente acionar o gatilho até o final. Mas ele adverte que os extintores ajudam apenas em um princípio de incêndio. Dados da corporação mostram que a média de ocorrências de incêndios no estado nos primeiros 4 meses do ano é de 1 chamado por dia. Lembrar que o investimento na prevenção, nesses equipamentos que não são caros, eles economizam um prejuízo muito grande que pode inclusive ser um prejuízo de vidas humanas. O Corpo de Bombeiros, pessoal, não nos forneceu informações sobre as fiscalizações realizadas. E agora a pausa é para a gente fazer uma reflexão sobre os relacionamentos, especialmente entre os casais. O professor de física mais famoso do Brasil dá uma dica. Quando o cônjuge quiser falar dos problemas, apenas ouça. Já vale muito. Vamos conferir o que diz o Pachecão. Meus queridos, todas as relações começam bem, mas nem todas acabam da mesma forma. O relacionamento a dois pode ser um paraíso, mas também pode se transformar num campo de batalha, no qual os lutadores tentam tornar a vida insuportável. Como é possível, rapaz, que o amor migre para um território tão hostil? Entre as muitas causas possíveis do desamor, uma muito comum é que deixamos de cuidar da relação. Talvez por assumirmos que temos algo estável. Em determinado momento, passamos a não nos esforçar, convencidos de que o relacionamento avança por conta própria. A partir daí, abandonamos coisas que antes fazíamos pelo outro e a convivência vai se degradando de forma invisível, mas certeira. O que podemos fazer para evitar que isso aconteça? Uma boa dica seria recuperar hábitos e rituais que o casal tinha no começo da relação. Ir ao cinema, jantar juntos, olha que lindo, em restaurantes bacanas, românticos, sair para dançar e compartilhar com o outro seus próprios problemas e anseios, ainda que eles não sejam fáceis de resolver. E uma dica muito importante para os homens. Quando sua mulher falar sobre os problemas dela, nem sempre, rapaz, ela quer que você os resolva. Na maioria das vezes, o que ela quer mesmo é falar sobre eles. E uma última dica, tenham paciência um com o outro. Não suje a fonte em que matou sua sede de amor. Falou legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. E veja a seguir, falta de qualificação atrapalha candidatos que procuram os postos do Cine em busca de emprego. Estamos de volta com mais notícias e a gente fala agora da busca de milhões de brasileiros por um emprego. Nos 5 primeiros meses deste ano, quase 500 mil vagas foram oferecidas nos postos do Cine aqui no estado. Só que apenas pouco mais de 1/3 delas foram preenchidas. E sabe por quê? Falta qualificação para a maioria dos candidatos. Nelson está desempregado há quase um ano. Ele passa o dia entregando currículos e visitando agências de emprego. Difícil, né, cara? Você vem e não tem oportunidade. Assim como Nelson, outros 13.400.000 brasileiros estão na mesma situação e quase a metade procura por serviço há mais de um ano. Marcelo está à procura de um emprego na construção civil. Poucos dias agora mesmo eu tive numa empresa que ela precisava de ajudante industrial. Aí a dona exigiu o 2º grau completo. Eu falei, não, eu sou formado. Eu falei, então tá bom. Mas quando ela foi ver a qualificação, falou, mas você não tem nem a experiência de ajudante industrial. Então você não cabe, seu estudo cabe, mas a sua experiência não
não bate. Apesar da quantidade de pessoas sem ocupação, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou um dado bastante preocupante. É que nos primeiros 5 meses deste ano foram oferecidas quase 500 mil vagas de trabalho pelos cines de todo o país, mas somente 182.300 foram preenchidas. O grande problema seria a falta de qualificação. Acredita-se que hoje uma pessoa com qualificação profissional tenha 4 vezes mais chances de ficar com a vaga do que um trabalhador que não se especializou. É você ter domínio de uma determinada profissão. Agora, a gente tem que lembrar que qualificação não é somente no nível superior, como a grande maioria dos jovens pensa. Quem lida com cursos técnicos fala da necessidade de incentivos governamentais para que os jovens se interessem mais por cursos profissionalizantes, já que atualmente apenas 17% dos que saem do ensino médio vão para o ensino técnico ou superior. Nós temos mais administrador de empresas do que mecânicos de automóveis qualificados. Nós temos mais advogados, às vezes, do que pedreiros qualificados. A gente tem que desmistificar de que mercado de trabalho se resume a ensino superior. Isso tem que mudar. A formação técnica é necessária, é bem-vinda, tanto é que a gente tem mais oferta hoje para a formação técnica do que para a formação superior. Os cursos são muitos e das mais diversas áreas. Somente esta instituição está com mais de 5 mil vagas abertas para cursos em Minas Gerais. Aos 20 anos, a ASAF resolveu fazer um destes cursos. Vão saindo novos carros, novos modelos, e eles mandam para cá. Os nossos professores participam de cursos profissionalizantes primeiro e depois eles passam para a gente. É emprego praticamente garantido. É emprego garantido. Boa sorte para quem está procurando emprego. E para a gente encerrar, eu quero reforçar aquela nossa parceria, hein? E te dizer que o BandZap está à sua disposição para você fazer denúncias. Anote aí o nosso telefone, é o 3199 772 7663. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção neste começo de semana. Amanhã estaremos de volta com mais notícias. Até lá e boa noite.